tema Conduta Espírita e as Redes Sociais. Nós vamos entender como o Espiritismo analisa as redes sociais, articulando com a realidade e com as obras básicas, enquanto direcionador para a nossa conduta. Então, no primeiro momento, nós vamos compreender, mesmo que de forma superficial, o que são as redes sociais. E, num segundo momento, então, nós vamos entender qual a nossa conduta frente a esse instrumento que eclodiu no século XXI e teve uma grande evolução, um grande progresso intelectual a partir do desenvolvimento dessas ferramentas. E num terceiro momento, então, qual é a posição do Espiritismo frente às novas tecnologias? Bom, é fato que aquilo que nós não entendemos, por vezes, também os tememos. E criamos monstros imaginários e reais frente a esse desconhecido. Então, para entender como o homem se movimenta dentro dessa proposta, que podemos chamar de ferramenta interativa, é importante sabermos, em primeiro lugar, que as redes sociais elas são criadas no propósito de circular informação em tempo real e em qualquer parte do mundo. Embora nós saibamos que o acesso às tecnologias, o acesso à internet, ainda em alguns países, em algumas regiões, e nós podemos trazer aqui para o nosso Brasil, ainda é deficitário. Mas a proposta é que essa tecnologia, com o passar das décadas, ela se estenda a todas as partes do mundo, sim. Então, a informação que circunda nas redes sociais, ela pode ser falsa ou verdadeira. Ou seja, ela é neutra. O uso que nós daremos a ela é que vai determinar se ela será boa ou ruim, se ela é importante ou se ela não tem importância, e se ela é verdadeira ou não. Então, é o que vai determinar a sua veracidade. O instrumento que possibilita o acesso a este mundo virtual fantástico e maravilhoso é a internet. E através das mais diversas ferramentas. Nós vamos trazer aqui algumas mais conhecidas e mais usuais, porque outras, em função da mudança da tecnologia, já estão em desuso, porque é tudo muito rápido nesse mundo virtual. Trago aqui para nós poder entender, então, como ferramenta, o Facebook, o Twitter, o Space, o WhatsApp, essa ferramenta tão usada e com a pandemia muito mais pelas facilidades, tanto as facilidades de acesso quanto de uso, de manuseio, né? É uma tecnologia muito simples, mas também tem o Skype, também tem o e-mail, que agora o e-mail é mais usado para questões profissionais, né? Mas algo que está em alta também é o Instagram. E temos outras, citei as mais usuais de toda a população. E qual é a função dessas tecnologias? Então, a função é fazer a ligação entre as pessoas que têm o mesmo objetivo e o mesmo interesse. E tem algo importante, que este acesso ou essa ligação, ela tem a capacidade de se fazer e se desfazer instantaneamente, muito rapidamente. Ou seja, com um clique, nós nos conectamos com parentes, amigos, com as informações, nos conectamos, na verdade, com o mundo, porque nós clicamos num botãozinho ali, ou clicamos na tela, né, que é o touch, e automaticamente nós estamos em conexão com a quem nós desejar ou com o que nós desejar. Mas também a facilidade de se desconectar, ela é imediata do mesmo jeito, né? Então, essa ligação e essa desvinculação, ela é
praticamente instantânea, é muito rápido que acontece. E os acessos às redes sociais, eles são definidos por identidade. Então, a partir de interesses, isso quer dizer o quê? Que quando nós pesquisamos sobre algo ou simplesmente observamos qualquer assunto ou produto na internet, nós recebemos, a partir daquele momento, muita propaganda, informação sobre aquele produto nas nossas redes sociais. Dizem até que quando nós falamos próximo ao nosso celular, e mesmo que ele esteja desligado, ele tem a capacidade de captar as palavras-chave e nós acabamos, sim, recebendo informação sobre aquele objeto ou sobre aquele assunto que nós pesquisamos ali e que despertou o nosso interesse. Às vezes, inclusive, o nosso interesse inconsciente. Mas a internet é isso, né? Ela tem essa capacidade de nos dar essa informação de uma forma muito imediata. E embora o acesso ele seja de todas as idades, a utilização desses ambientes virtuais ele é muito mais intensa entre os jovens. Crianças cada vez menores são atraídas pelas telinhas do computador ou pela telinha do telefone. E aqui começa a nossa preocupação e responsabilidade, enquanto responsáveis por essas crianças e esses adolescentes. Sejamos pais, sejamos avós, sejamos tio, sejamos algum tutor, enfim, a nossa responsabilidade com aquele ser que está iniciando em mais uma reencarnação, que vem com as suas histórias pregressas, digamos assim, o seu arquivo espiritual e que nós não conhecemos. Então, nós temos que ter um grande cuidado. E aí nós fizemos aquela pergunta: como é que nós orientamos as nossas crianças não só ao uso, à qualidade do uso do assunto que ela está ali na internet, mas principalmente por algo que está para além disso? É como elas lidam com os seus sentimentos e relações nesse mundo do imediatismo. Porque o acesso à internet, como eu trouxe anteriormente, ele é rápido, ou seja, ele é descartável. E como nós trabalhamos com as nossas crianças para que elas não levem essa relação descartável para o mundo real. Essa é a nossa grande preocupação, para além do acesso que elas fazem na internet. Como elas vão lidar com seus sentimentos? Como elas vão lidar com as suas relações? É na mesma forma que elas lidam com as redes sociais? Aqui fica um grande alerta de poder orientar e poder observar os nossos filhos, como eles estão se comunicando com o mundo real. Qual é o entendimento que eles estão fazendo e a diferenciação do uso das redes sociais, do que eles estão, das relações com as redes sociais, com o mundo real. E aí vem aquela dúvida: o que é certo diante disso? Como é que nós orientamos dessa forma? Nós impedimos que nossos filhos acessem a internet? Ou o que faremos? É importante que digamos que nós percebemos que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles ficam muito tempo, principalmente em jogos. E nesses quase 2 anos de pandemia, devido à situação de que os jovens eles não têm uma vida social tão intensa como tinham anterior à pandemia, então esse tempo aumentou consideravelmente. E é também importante que se diga, e inegável, o interesse precoce das nossas crianças por jogos que quase sempre estão associados à disputa, à destruição, à violência.
E por que se inicia nessa tenridade, essa, digamos assim, intimidade com a máquina e essa questionável habilidade? O que é essa intimidade, essa questionável habilidade? Sabemos que no mundo físico somos um rascunho do mundo espiritual. E principalmente na literatura, e aqui eu trago uma literatura de 1940, na década de 1940, que é o nosso lar, André Luiz traz com muita propriedade alguns instrumentos utilizados lá na espiritualidade, que naquela época incompreensível, quando foi publicado o livro, hoje nós já conseguimos aproximar com a nossa realidade. Então, quer dizer, 80 anos se passaram e nós já conseguimos ter minimamente, ou ser minimamente esse protótipo do mundo espiritual. Então, as crianças que estão reencarnando, a tecnologia, elas já estão craques, digamos assim. Elas já estão expert, porque essa é a experiência delas no mundo espiritual. Então, elas chegam aqui, diferente de algumas décadas, né, de pessoas que já têm algumas décadas, então chegam aqui com muita habilidade, com muita intimidade com essa máquina. Mas tem um alerta para isso, porque eles chegam com, digamos assim, com a bagagem espiritual, mas com a condição, que é uma dádiva do esquecimento, e nós, então eles chegam com a página em branco, nós podemos dizer assim, e que essa habilidade, essa intimidade com a máquina pode gerar verdadeiro vício, produzindo alienação e solidão a esse jovem, fazendo com que o jovem passe a usar o computador ou o celular durante muitas horas, até de madrugada, prejudicando a saúde física, mental e espiritual. Porque o hábito, ele gera o vício. E o vício pode abrir portas indiscriminadas. Vamos trazer aqui a questão física, ela é mais visível, né? A questão física no jovem, que ele acaba se isolando do mundo social, acaba se isolando dos parentes, mas também tem a questão, acaba tendo menos movimentação, pode dar problema na sua questão orgânica, né? Mas a questão mental e espiritual é importante que nós trazemos aqui. Porque quando eu trago que o jovem fica, muitas vezes, até de madrugada, fazendo uso da internet, a ciência nos diz que tem um hormônio, que é o hormônio da melatonina, que ele começa a ser produzido quando a luz natural se encerra, ou seja, ele começa a ser produzido no início da noite. E algumas horas depois, ele entra no seu pico, né? E esse hormônio, ele produz um sono adequado, ele induz o sono. Quando a criança, o adolescente ou o adulto fica no uso da internet, sabemos que a luz que projeta nas telinhas, ela já é prejudicial, ela produz uma sinapse nos nossos cérebros, nos nossos neurônios, que isso também retarda o sono. Retardando o sono, nós não produzimos esse hormônio, que é configurado o hormônio da felicidade. E, neste sentido, possibilita que a criança, principalmente a criança e o adolescente, mas o adulto também, traga para si prejuízos de cunho emocional, né? Gerando os transtornos, as tristezas profundas, que evoluem muitas vezes para a depressão e outros transtornos mentais. Então, aqui está o grande cuidado do uso correto, uso saudável dessas ferramentas. Mas, mesmo diante dessa informação que eu trago para vocês, nós não temos, meus irmãos, como atravancar o progresso. Nós mesmos estamos inseridos nas redes sociais, e quando eu digo nós mesmos, é o público adulto, né? E na pandemia, muito mais.
seja em função do lazer, que é uma distração, seja em função do trabalho, que é uma necessidade, mas também nós utilizamos para interagir com os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, clientes, enfim, né? Nós encontramos muitas possibilidades, vamos dizer assim, e motivos de acesso das redes sociais. E se nós não nos inserirmos por nenhum desses que eu trouxe aqui para vocês, também nós fizemos acesso, ou algumas pessoas fazem acesso, para não se sentirem sozinhos, excluídos. E as redes sociais, elas preenchem esses espaços vazios de relacionamentos. Bom, isso que nós conversamos até agora é fato, né? Se nós ligamos a televisão, se nós lemos uma revista, um jornal, eles nos trazem esses dados que eu trouxe aqui. Agora, o que nós temos que discutir nesse momento, ou nesse segundo momento, é quais as nossas responsabilidades, enquanto aprendizes da doutrina espírita, diante dessas ferramentas. E para nos ajudar, como nós entendemos e como nós vamos lidar com essas ferramentas, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na parte que traz sobre as leis naturais, lá tem a lei da sociedade, na questão 767, em que tem a seguinte pergunta: o insulamento absoluto é contrário à lei da natureza? E a resposta dos espíritos é sim, pois o homem busca instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Quando eu trago o insulamento aqui, vamos lembrar que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857. Então, o insulamento naquela época, ele tinha uma outra conexão. Né? Hoje nós estamos falando de um mundo virtual, mas também não é diferente. O insulamento lá era das redes construídas, mas das redes físicas. O nosso assunto de hoje nos traz a questão das redes sociais. Se estamos no mundo virtual, o insulamento ele vai se dar quando nós não acessamos este mundo das redes, o mundo das mídias, porque quando se conversa com alguém, quando se está no trabalho, quando se interage, todos os assuntos, eles circulam em função dos acessos às redes sociais, na grande maioria das vezes. O trabalho, então, nem se fala. E nas nossas relações de família, então, também via WhatsApp, através de grupos de família, se nós não estamos conectados de forma alguma, nós acabamos nos insulando, nós acabamos entrando num processo de exclusão, inclusive físico, porque o virtual ele nos possibilita o acesso físico para marcar uma agenda, para marcar um encontro, para marcar um jantar, enfim. Então, os espíritos nos diz que sim, o insulamento ele é contrário à lei da natureza, porque o homem, então, ele busca se auxiliar mutuamente através das interconexões, sejam físicas ou sejam virtuais. E aqui é claro que nós temos que saber que existem pontos negativos e pontos positivos no uso das redes sociais. E que nós precisamos, sim, avaliar esses pontos para sabermos como nós vamos agir frente às mídias, frente a essas ferramentas. E ainda nas obras básicas, Kardec nos orienta na questão 785, que trata da lei do progresso, lá está dito que há duas espécies de progresso, que, embora apoiando-se mutuamente, não marcham lado a lado, que é o progresso intelectual e o progresso moral. E aqui é importante, então, que nós entendamos que o progresso intelectual é isso que nós estamos falando. É a inteligência do homem na busca de desenvolver ferramentas através da ciência, e a ciência tecnológica é uma ciência, através da ciência da saúde, enfim, de todas as possibilidades, para que ele
o homem, com o conhecimento intelectual, ele consiga discernir para que, então, o progresso moral possa ter o seu segmento. O homem precisa do progresso intelectual para ter o conhecimento, para ter o discernimento, para ter a sabedoria e, então, buscar agir corretamente para que o progresso moral também vá caminhando paulatinamente, mas vá caminhando. Então, é importante que possamos considerar que nas redes sociais não tem somente o que é ruim, o que é violento, o que é erótico. Por isso é que nós precisamos passar um filtro e ver o que é bom. Paulo de Tarso, em 1 Coríntios, ele deixou para nós a seguinte mensagem: tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Então, vamos trazer agora para a nossa realidade, né? Ou quase não, há 2000 anos, praticamente, que Paulo de Tarso deixou essa mensagem para nós. E referente ao progresso, lá na questão 786 do Livro dos Espíritos, também há a seguinte resposta: a humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco vão se melhorando, se esclarecendo. E quando esses prevalecem em número, então eles tomam dianteira e arrastam todos os outros. Vamos materializar esse exemplo. Vamos trazer algo que está muito recente, que é o uso da máscara. Há 2 anos, quando começou a pandemia, as pessoas resistiam muito ao uso da máscara. A mídia informando, os aparelhos de saúde, né, publicizando essa informação, mas as pessoas não usavam. Elas achavam incômodo, achavam desconfortável, elas não se sentiam parte desse processo. Com o tempo e com o agravamento, pouco a pouco foram se sensibilizando, foram se conscientizando. E hoje, quando nós adentramos em algum espaço público, seja um comércio, que nós esquecemos a máscara na bolsa ou no bolso, nós nos sentimos extremamente desconfortável quando nós nos damos conta disso. Porque, na maioria das vezes, alguém nos fala, né? Principalmente quem está responsável pela segurança daquele espaço. Mas, quando ninguém nos fala, ninguém nos lembra, ou as pessoas não percebem, aqueles que têm essa responsabilidade, muitas vezes os outros nos olham, o público, né? Os consumidores como nós, ou usuários daquele serviço, eles nos olham de forma diferente, e quando nós percebemos que nós estamos sem a máscara, nós nos sentimos envergonhados. Então, esse é o movimento que a humanidade ela vai se melhorando, vai se esclarecendo e vai arrastando os outros nesses comportamentos sadios. Aqui eu estou trazendo uma questão física, mas a questão mental e a questão espiritual marcham na mesma proporção. E para nos ajudar com essa evolução, seja evolução espiritual, seja evolução intelectual, de tempo em tempo, então, nos é permitido que gênios sábios, eles reencarnam aqui no nosso planeta para nos possibilitar que avançamos em poucos anos, o que levaríamos século para conseguir avançar se nós não tivéssemos estes que encarnam para nos trazer essa evolução moral e intelectual, esse progresso. E as redes sociais, então, sob a ótica da doutrina espírita, elas podem oferecer um novo sentido para a sociedade humana. Esta visão do todo interconectado, interdependente, em uma única teia de relações e vibrações sintonizadas. Nós aprendemos que na doutrina espírita tudo é conexão.
Tudo é padrão vibratório. Nós nos conectamos com aqueles que estão na mesma sintonia. As redes sociais é a mesma coisa. E aqui eu trago um exemplo de rede social, por exemplo, quando eu compartilho um vídeo, e eu vou trazer algo bem escrachado, tá? Quando eu compartilho um vídeo de bebida alcoólica ou de cigarro, com pessoas felizes, bonitas, carros potentes, lindas paisagens, florestas e praias, e os marqueteiros das propagandas, eles são muito eficientes em relação a isso, porque é o produto que eles vendem, traz uma imagem que, se consumir aquele produto, também serei feliz como as pessoas do vídeo. E para quem gosta daquele produto vicioso, é uma grande provocação que nós, ao publicizarmos ou compartilharmos, mesmo sem querer provocar, nós estamos fazendo essa provocação. Algumas pessoas também compartilham vídeos engraçados de violência. E aqui nós vamos lembrar que pode ser vídeos que são mais sátiras, mas que têm uma violência intrínseca, velada. E aí traz por trás daquela violência algo que é divertido, algo que é engraçado. Vamos lembrar que todos nós temos graus diferentes de violência em nós. E ao compartilhar, nós estamos mais uma vez provocando os instintos de baixos padrões vibratórios nossos e dos outros. Cuidado, então nós temos que ter um grande cuidado com o que nós estamos compartilhando. Porque, sim, nós somos responsáveis por isso. Tanto em nos retroalimentar com essas sensações danosas, quanto o que nós provocamos nos outros. Mas, por um contrapeso na balança, o inverso também é verdadeiro. Que quando nós postamos ou compartilhamos mensagem de paz, de equilíbrio, as pessoas e nós também nos equilibramos, nos energizamos positivamente. Enfim, o ser humano, ele nunca se expôs tanto com o uso das redes sociais como ele tem se exposto na pandemia, nesses 2 anos. E essa exposição, ela se dá através de imagens, através de palavras. E importante, nós não nos damos conta que nós estamos fazendo isso. Nós não nos damos conta que nós estamos mostrando os nossos efeitos e as nossas virtudes. Nós estamos mostrando aquilo que está vivo em nós. Ou seja, nós estamos mostrando aquilo que nós sintonizamos. E há uma exposição muito particular, porque nós estamos dentro dos nossos lares. Nós estamos num sentido ilusório, num sentido protegido. Mas, a partir do momento que a gente compartilha, que nós publicizamos algo, nós não temos mais controle sobre aquilo. Aquilo não é mais nosso. Aquilo é do mundo virtual. E é isso que nós temos que nos conscientizar e sensibilizar os nossos filhos e as pessoas que estão próximas a nós, para que eles também sejam responsáveis no uso correto desses equipamentos. Porque a partir do momento que nós entendemos a repercussão daquilo que nós estamos fazendo, fica muito mais fácil nós tomarmos a decisão se nós faremos ou não. Ou seja, nós temos a escolha de poder entender melhor como nós lidamos com essas ferramentas. E Allan Kardec nos esclarece que uma publicação em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria o mundo inteiro até as localidades mais distantes o conhecimento das ideias espíritas, despertaria, então, o desejo de aprofundá-las, multiplicando os adeptos. Então, esta é uma informação de um texto retirado de uma revista espírita, em que Allan Kardec traz que
A publicização em larga escala, sim, ela é um ótimo instrumento. Divaldo Pereira Franco também traz, lá na palestra virtual realizada em 2000, referente à revista eletrônica O Consolador, a seguinte informação, que ele se comovia diante daquele recurso que estava sendo utilizado, porque esse recurso ele propagaria com muito mais velocidade aqueles espaços distantes a divulgação da doutrina espírita. E que, incentivando toda essa tecnologia, estava junto a ele espíritos como Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, Caibales Schultz, e ele ainda afirma que eles estavam abençoando essa tecnologia, que era uma tecnologia, a revista eletrônica O Consolador, usado para o bem. E ele ainda reforça que ele teria certeza que se Allan Kardec estivesse encarnado hoje, ele também se utilizaria da internet para poder fazer a divulgação da doutrina espírita no século XXI. Então, se soubermos fazer as escolhas certas, as redes sociais, pode sim levar a uma nova ordem social que permite a conquista da paz interior na busca da reintegração entre ciência e consciência. Então, meus irmãos, mesmo para aqueles os mais receosos quanto ao uso da tecnologia, é importante compreender que existem conquistas básicas que pode ser obtida com as redes sociais. Por exemplo, essa palestra, essa exposição doutrinária que eu estou fazendo agora com você. Se não fossem as tecnologias, eu aqui na minha casa, conversando com vocês, na casa de vocês, no trabalho ou no trânsito, quando vocês estiverem, não seria possível. Então, nós espíritas temos que fazer e estimular essa terapia das relações através da compaixão entre os seres, com o nosso comportamento nas redes sociais, produzindo bem. E o nosso comportamento, ele precisa ser condizente com a nossa postura no mundo real. Manter duas identidades, uma no mundo virtual e uma no mundo físico, não é a melhor opção. Vamos lembrar que não existe um manual de conduta espírita para o uso das redes sociais. Nós devemos agir de acordo com a nossa consciência. E na questão 621, diz que está na nossa consciência a lei de Deus, ou seja, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, as redes sociais, elas não são vilãs. Elas são úteis e devemos aprender a usá-las para propagar o bem. Eu finalizo essa mensagem da noite de hoje buscando uma parte lá do livro Tessalonicenses, o livro bíblico, no capítulo 5, versículo 21, que está escrito: examinai tudo e ficai com o que é bom. Porque mesmo que os outros não vejam e não saibam aquilo que nós fazemos, nossos olhos verão e registrarão na nossa consciência este fato. Então, que possamos nós fazer uso responsável e consciente dessa ferramenta que veio para nos auxiliar com o progresso. E eu agradeço a Associação Espírita Caridade, na pessoa da Daniela, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre essa maravilhosa doutrina que nos esclarece e nos conforta. E também agradeço a todos vocês que estão assistindo em suas casas, seja no trabalho ou em qualquer outro local, que as bênçãos de Jesus estejam conosco hoje e sempre. Que assim possa ser.